Prosseguindo no estudo do Apocalipse, agora o capítulo 12, versículo 17, o ponto 3 do material didático, Judaísmo e Grande Tribulação. Vamos falar um pouco sobre a questão da doutrina do judaísmo durante a Grande Tribulação. Nós já vimos, principalmente no estudo das duas testemunhas, que a doutrina do judaísmo ela vai se aproximar de Jesus ainda na primeira parte da Grande Tribulação, mas certamente num número pequeno, que vai crescendo durante a Grande Tribulação. Ela começa a surgir na primeira parte da Grande Tribulação como resultado da pregação das duas testemunhas, né? O comentário do material didático diz: as seitas ou falsas igrejas terão um papel importante na tentativa do anticristo de perverter Israel. Porque é claro que o anticristo ele vai tentar também tirar de Israel a crença na fidelidade da palavra de Deus e até perverter o entendimento deles sobre o verdadeiro Messias. Hoje, o espírito do anticristo já trabalha, como disse João, e o que nós ouvimos dos rabinos é eles dizerem que o Messias, quando vier, ele vai solucionar todos os enigmas da Cabala. A Cabala é um espiritismo judaico. Então, olha, o caminho já está preparado para o anticristo. O comentário prossegue. Um grupo de teólogos tem sugerido um retorno imediato da igreja a Israel. Né? Eles colocam assim, que a igreja ela tem que voltar a Israel. Argumentam que a igreja só voltará a ser igreja quando retornar a Israel e a guarda do sábado, entre outras práticas. Todos os defensores dessa doutrina foram chamados de messiânicos. É um grupo, uma seita que existe no nosso meio, né? Eu falo no nosso meio, na humanidade aqui no Brasil, ele é muito comum e tem evangélicos que estão se aproximando, porque vamos considerar os rabinos, os messiânicos, os judeus, eles têm uma vantagem interessante em relação a nós. Eles têm um conhecimento profundo da língua hebraica. E isso, às vezes, impressiona algumas pessoas e acaba que muitas pessoas estão entrando pela igreja messiânica. Eu conheço uma, e infelizmente a igreja messiânica ela está ligada ao espiritismo da Cabala. Uma vez eu vi até essa pessoa que era da Assembleia de Deus e agora foi para a igreja messiânica, ela falando que na casa dela ela tem uns gatinhos porque gato espanta demônio, espanta mal-olhado. Uma coisa inacreditável para um cristão. Mas colocaram na cabeça dela que a verdadeira igreja é aquela que volta para Israel. Enquanto o caminho da profecia, até o que nós estamos vendo no Apocalipse, é completamente diferente. A verdadeira igreja, ela não estará aqui na terra, mesmo quando Israel se converter. Então, não tem essa da igreja hoje voltar a Israel. Hoje, Israel é um galho seco, que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 11, que eles foram cortados. Então, quem se liga a Israel hoje está se ligando a um galho seco, que não está mais ligado a Deus. Né? E em Mateus, capítulo 21, versículo 43, Jesus Cristo disse claramente para os israelitas: olha, o reino vos será tirado e será dado a um povo que gere os seus frutos. Esse povo é a igreja. Aí chega agora alguns propondo que a igreja volte a Israel. Mas Israel hoje, ele é um grupo espírita. É um grupo, né, que infelizmente já se envolve com o espiritismo há muito tempo. Eu recomendo a vocês o livro Espiritismo Judaico, de Andrea Coogan, que é uma judia, e ela conta toda a história de como o espiritismo se desenvolveu no meio judaico, principalmente através da Cabala, que é o espiritismo, né? O comentário do material didático prossegue. Os messiânicos têm crescido no meio cristão. Junto com a doutrina do retorno a Israel, os messiânicos carregam uma carga perigosa para a igreja cristã.
A Cabala acompanha essa doutrina. O primeiro cabalista foi o Rabino Akiba, que cometeu 2 terríveis erros de interpretação. Primeiro, ele interpretou a estrela das profecias do falso profeta Balaão como sendo Bar-Koba, um guerreiro dos seus dias, causando a maior destruição na história de Israel. Eles pegaram o texto de Números 24:17, né? Que Balaão diz: "Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete." Balaão é complicado, esse profeta, né? Que ao mesmo tempo que fala coisas bonitas, como ele falou do Messias como uma estrela procedendo de Jacó, mas ao mesmo tempo Balaão, ele era do maligno, porque ele ensinava Balaque a lançar tropeços diante, né, do povo de Deus. Falava coisas bonitas por um lado, mas heréticas por outro. É por isso que o Apocalipse chama Agostinho de Hipona de o Balaão de Pérgamo, né? Nós interpretamos assim, claro, mas diz que haveria um homem naquele período que falaria coisas bonitas. Ele, Agostinho, ele é considerado como um filósofo, até pelos não cristãos, né? Era um homem muito inteligente, falava coisas bonitas, mas era um grande herege, né? O comentário prossegue. Interpretar palavras de um falso profeta é necessário muito cuidado, pois ele pode inserir mentiras ocultas em verdades. É exatamente o que os messiânicos fazem nos dias atuais. O segundo erro do Rabino Akiba foi ainda pior. Ele defendeu que Deus havia aberto uma exceção para ele falar com os mortos. Essa atitude dele vai gerar no meio israelita, entre discípulos dele, seguidores dele, uma espécie de espiritismo, onde mais à frente será gerado um livro chamado Zoar, que é a base da Cabala e é um livro cheio de espiritismo. E os messiânicos, eles seguem essa Cabala, eles seguem o Zoar. Então, o cristão ele tem que ficar afastado de Israel. Hoje nós temos que orar por Israel, evangelizar Israel, mas nós não podemos agora tentar se ligar a um galho seco. Israel foi cortado da comunhão com Deus. Nós temos que evangelizá-los para que eles se aproximem de Deus novamente. Mas hoje eles estão afastados de Deus, estão cortados. Um dos argumentos dos teólogos cristãos defensores do retorno a Israel é a ordem da Igreja Católica para guardar o domingo e proibir a guarda do sábado. Mas a Igreja Cristã nunca guardou o sábado. Então, ali pelo V século da era cristã, a Igreja Católica já organizada, ela sempre persegue Israel, né? Constantino, quando organizou a Igreja Católica, ele já começou logo a perseguição ao judaísmo. Então, realmente, a Igreja Católica toma essa atitude. Mas o fato da Igreja Católica proibir a guarda do sábado não significa que a Igreja Cristã guardava o sábado. Na história da Igreja, nós vemos todos os escritos, a Igreja Cristã nunca guardou nenhum dia como um dia sagrado, como um dia especial, porque todos lemos, né, claramente o apóstolo Paulo ensinando em Romanos 14 que não tem por que nós fazermos distinção de dias, entre dias e dias. Ele até falou, uns fazem distinção entre dias e dias, outros comem só legumes, né, mas ele classifica esses como fracos. Então, na história da igreja, a igreja nunca guardou nem o sábado, nem o domingo em especial. Ela guardava todos os dias. Agora, como o domingo foi o dia da ressurreição de Jesus, porque isso era profético, isso estava simbolizado lá nos 7 tempos determinados por Deus, o 4º tempo determinado por Deus, o 3º tempo determinado por Deus, que era o tempo das primícias, ele acontecia quando, segundo a regra de Deus? Ele acontecia no dia seguinte, ao primeiro sábado depois da Páscoa. Então, ocorreu a Páscoa qualquer dia, segunda, terça, quarta, ocorreu a Páscoa,
no dia seguinte à Páscoa começava os pães asmos, e no dia seguinte, ao próximo sábado, ocorria as primícias. Então, por isso Jesus ressuscitou nesse tempo determinado, ou nessa festa das primícias, como dizem alguns. Bom, como Jesus ressuscitou nesse dia, no domingo, nós encontramos no livro de Atos a igreja se reunindo no domingo. Mas isso também não significa que a igreja considerava esse como um dia santo. O comentário prossegue. A Igreja Católica tomou essa atitude porque a besta, sobre a qual a Babilônia está assentada, odeia o povo de Israel, mesmo estando eles desviados. Bom, a besta é o Império Romano. Essa besta que eu estou falando aqui é a quarta besta de Daniel capítulo 7, o quarto animal de Daniel capítulo 7, e o Apocalipse vai dizer que a Babilônia apocalíptica, ela estava sentada sobre essa besta, ou seja, ela dominava essa besta, porque a religião da Babilônia antiga, ela dominava o Império Romano. O Império Romano, quando eles iam para a guerra, eles acreditavam na doutrina da Babilônia antiga que dizia que os deuses determinavam a vitória ou a derrota. Ou seja, os deuses predestinavam a vitória ou a derrota. Por isso, os imperadores romanos, que às vezes nem acreditavam nos deuses, mas mandavam sacrificar bois, diversos animais para os deuses. Diz a história, Flávio Joséfo conta, que eles enviavam sempre animais, para serem sacrificados ao Deus de Israel, no templo de Israel. E teve um momento que sacerdotes se recusaram a sacrificar os bois enviados pelos romanos, e aquilo causou uma grande perseguição. Então o Império Romano, ele era dominado pela religião da Babilônia. E essa religião da Babilônia, ela foi organizada na Igreja Católica, e quando chega em 410 da era cristã, Agostinho de Hipona, ou Balaão de Pérgamo, ele pega exatamente aquela doutrina de que os deuses ordenam tudo, a vitória e a derrota, e ele insere como uma interpretação da predestinação bíblica. Lembrando que a predestinação bíblica é diferente. Deus não predestina ações dos homens. Deus predestina resultados para as ações dos homens. Sempre lembrando, como nós vemos a predestinação bíblica nas palavras de Jesus. Jesus Cristo disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, Jesus está predestinando à salvação o homem que crer. E depois Jesus Cristo diz, o que não crer será condenado. Ou seja, Jesus está predestinando, traçando um destino antecipado de condenação para quem não crer. O que Agostinho fez? Ele inverteu. Ele começou a dizer que Deus predestina um a crer e outro a ser incrédulo. Não é isso que está na Bíblia. Essa era a doutrina pagã. Por isso é que a Babilônia apocalíptica, ela está assentada sobre a besta. E a Igreja Católica, ela recebeu toda essa carga de religião pagã. Toda a religião romana, de Mitra, de Júpiter, de Diana dos Efésios, que era Semíramis, a mãe dos babilônios, foi toda inserida em Maria. Tanto que Maria, por que ela recebeu o título de Mãe de Deus, Rainha dos Céus? Esses títulos vinham de Semíramis, de Diana dos Efésios. Por que ela recebeu o título de Nossa Senhora, como eles chamam? Esse era o título de Semíramis, que era também o título de Diana dos Efésios. E eles fizeram isso, nós sabemos bem claro, no ano 431, fizeram um concílio na cidade de Éfeso, e toda a simbologia de Semíramis eles lançaram sobre Maria. Então a Igreja Católica é, sem sombra de dúvida, a Babilônia apocalíptica, que até hoje está assentada sobre a besta. O próximo capítulo é nós falarmos sobre a besta, e depois nós falaremos sobre a Babilônia, e veremos, é dito bem claro que a Babilônia, ela está assentada sobre a besta que sobe do mar, sobre a besta que sobe da terra, e também está assentada sobre muitas nações, sobre muitas águas. A Igreja Católica, ela continua com esse domínio maligno sobre o mundo.